Oi, pessoal, continuando então os módulos que a gente veio falando sobre mitose, eu queria explicar o seguinte: tudo que a gente veio abordando em mitose, falando de detalhes, eu vou agora reaproveitar e só relembrar vocês e só citar na hora da gente falar da divisão mitótica e meiose, ok? Ao invés de falar os detalhes agora, eu falei os detalhes antes e agora a gente faz um fluxo contínuo. Então, pensando em divisão celular, mitose e meiose, o que a gente tem? A gente tem os dois processos de divisão que acontecem nos seres vivos, sejam em células somáticas ou germinativas, as células germinativas, a meiose. Para dar origem às células somáticas, as células 2N, as células que constituem tudo em você, menos os seus gametas, a gente tem mitose. Para produzir os seus gametas, as células germinativas que vão gerar outros organismos, a gente tem a meiose, que reduz pela metade a quantidade de material genético. A gente já viu um pouco sobre isso também. Bom, a mitose, então, é o processo que vai gerar células filhas iguais. E essas células filhas iguais, elas vão passar por um processo lá na intérfase, onde duplicou todo o material genético, e vão passar lá por todas as fases que a gente já viu lá atrás, prófase, metáfase, anáfase e telófase, de divisão celular, prófase, metáfase, anáfase e telófase, divisão celular, e depois citocinese, dividindo em duas células filhas. Isso tudo vai acontecer, a mitose vai acontecer em toda situação que você precisar de repor célula ou de aumentar o número de células. Então, um embrião em desenvolvimento está sofrendo mitose adoidado. Você cortou um braço, você matou um monte de células ali, você fez um buraco. Para tampar aquele buraco, as células do lado vão sofrer mitose para poder repor e colocar ali. Então, toda vez que células vão ter que ocupar um espaço, seja para crescer ou para repor, e ela tem que ocupar um espaço, sendo igual a célula adjacente, ou a célula que antes ocupava aquele espaço, ou sendo uma célula 2N, ou seja, uma nova célula somática que vai ocupar um espaço novo, você vai ter mitose acontecendo. E a meiose? Já a meiose, ela vai acontecer para produzir gametas. Se na mitose eu tenho uma célula 2N produzindo duas células 2N, ou uma célula N produzindo duas células N, ou seja, as células filhas são sempre iguais às células parentais do pai, na meiose, eu vou ter uma célula 2N produzindo 4 células N. Como que isso é possível? Aí entram os detalhes que a gente falou nas aulas anteriores. Mitose, eu tenho 2N no início, vão virar duas células 2N no final. Eu tenho uma célula N no início, vão virar duas células N no final. Mitose pode acontecer nos dois tipos de célula. Meiose, ela só vai acontecer em célula 2N. Por quê? A célula 2N ela vai duplicar a quantidade de DNA, lembram disso? Então ela vai ficar com a quantidade de DNA equivalente a 4N. Porém, se você contar os cromossomos, continua sendo 2N. A célula que está sofrendo meiose para produzir gametas, ela dobra a quantidade de DNA, fica equivalente a 4N, ok? Mas ainda com 2N, porque esses cromossomos estão todos presos, mesmo duplicados, estão presos pelo mesmo centrômero. Como eu tenho o equivalente a 4N, na hora que ela faz a divisão de células, ela passa por dois processos de divisão, que a gente vai ver em breve, onde divide em 4 células com N cada um. Ela não tinha o equivalente a 4N, no final ela vai produzir 4 células com N cada um, se você somar, dá 4N. Por isso que a meiose só pode partir de uma célula 2N e a mitose pode partir de qualquer uma, porque a mitose vai gerar só 2 para cada uma e a meiose vai produzir 4 para cada uma. A meiose ela vai acontecer, como eu estou usando como exemplo sempre formação de gametas, mas também de esporos em vegetais, ou seja, você vai gerar um organismo novo. E esse organismo novo, ele vai ser gerado a partir de fecundação. Fecundação, para não dobrar a quantidade de cromossomos da espécie e tornar o organismo inviável, precisa reduzir. Se precisa reduzir, vai acontecer a meiose. Ela vai reduzir pela metade o número de cromossomos, para depois da fecundação voltar a quantidade de cromossomos da espécie. Daqui a pouco a gente continua então agora falando especificamente de mitose e de meiose, das fases do ciclo celular das duas, para a gente encerrar essa parte.